A hipótese do Jesus histórico não é a hipótese para provar a existência de Jesus. Ela é a hipótese para reconstruir o Jesus histórico, porque cada um constrói o Jesus de acordo com suas próprias convicções. Então isso já é... Imagine você submetendo determinado documento à apreciação histórico-científica de 10 cientistas e cada um dizendo que não é aquilo. É uma vergonha. Então, você vai ter vários dilemas envolvidos a isso. O Croissant, sabendo que não tem como sustentar essa merda, ele acaba dizendo que, por exemplo, a ressurreição foi um fenômeno alucinótico. O Croissant conseguiu superar Freud, Lacan, John Searle, Michel Foucault principalmente, porque o cara teve coragem de dizer que a alucinação aconteceu simultaneamente. Porque Jesus apareceu para 500 pessoas simultaneamente como fenômeno. Ai, que loucura! Ou seja, a ressurreição não aconteceu. Senhor Chevita, o senhor não tem vergonha disso? Enfiou no rabo dos dois sem vaselina. O senhor não tem vergonha disso? A ressurreição não aconteceu. Eu também não acredito que tenha acontecido. Mas o acreditar e o que é científico, o que é experiencial, são duas coisas diferentes. Eu não posso dizer que não aconteceu como crença. Eu posso dizer que não aconteceu pelo método de análise, de verificabilidade, de falseabilidade, de verossimilhança do meu documento. Termos totalmente técnicos usados na metodologia. Então veja, eu estou dizendo que o Croissant alega que a ressurreição foi um fenômeno. Ele diz, não, 500 pessoas viram Jesus. Calma, Érico. Você está sentado? Ele não só diz isso não. Ele diz que ele também apareceu a 12. Ou seja, então o fenômeno da ressurreição, ele superou tudo. O Daniel Gontijo, que é neurocientista... Daniel, eu tô te desafiando. Você é neurocientista, não é? O Daniel não é neurocientista? Tô desafiando o Daniel. Explica isso, Daniel. Se fodeu. Você chama isso de quê? De ciência. Você que diz que não vai me aceitar no teu canal porque agora eu só vou se você me pagar e o cachê tem que ser alto. Caralho. Tá bom, Daniel? Mas eu tô aqui, faço o corte e mando pro Daniel. Daniel, pega o livro do Croissant e explique isso. Você é neurocientista. Até o momento, a tese mais forte é de que Jesus provavelmente existiu. Ele diz que o fenômeno alucinótico aconteceu. Por quê? Porque 500 pessoas tinham expectativa de que Jesus ia ressuscitar. Se fodeu. Mas peraí, a própria hipótese do Jesus histórico diz que Jesus nunca disse que ia ressuscitar. Esse tipo de ideia vai ficar só nas pequenas patotinhas. Ué! Aí fudeu! Foi uma professora muito doida de ciência. Porra, se a própria hipótese diz que Jesus nunca disse que ia ressuscitar e que a ressurreição é a criação de uma expectativa daquelas pessoas, como que o Croissant pode dizer que houve um fenômeno criado pelaquela comunidade sobre que Jesus iria ressuscitar? Significa, a ressurreição é um mito criado, é uma narrativa mitológica criada pela escola e não um fenômeno. Foi uma professora muito doida de ciência. Então não houve ressurreição e tampouco fenômeno algum. O mito da ressurreição é uma criação efetiva, clara, a personificação, claro, do ressurgimento e grandeza do soberano dentro da estrutura do próprio Império Romano. Assim como Rômulo, ele é assassinado, ele some, tá nas vidas paralelas de Plutarco de Queroneia, Érico, tá? E ele aparece para 2 discípulos, e ele bate um papo com 2 discípulos, e esses discípulos o vêm subindo nas nuvens com poder e glória e dizem até la vista, baby. Por que, Érico? Que o único escritor que vai trazer Jesus encontrando com 2 discípulos de Emaús é Lucas. E é o único escritor chamado Lucas que vai dizer que ele é quem está dando uma narrativa verdadeira sobre os fatos que entre eles aconteceram. É como se Lucas pegasse Marcos e Mateus e dissesse, ó, eu vou dizer para vocês que vocês escreveram tudo errado, vocês inventaram um monte de história. Eu sim vou dar a narrativa verdadeira das coisas que entre nós aconteceram. Só que Marcos não falou de Jesus no caminho de Emaús, Mateus também não falou. A hipótese inventada aí pela galera que segue Helmut Koster, entre outros, como o Lair Amaro, que foi bestializado pelo Chevitarese, para inventar de aqui tá fonte que, o cara fala como se tivesse um ovo na boca. Eu já falei, eu fiz um desafio ao Chevita, marca um debate comigo e todos os seus alunos, e com você na UFRJ. Se eu não refutar cada proposição de vocês e mostrar que vocês têm que ter o diploma cassado, eu excluo meu canal e nunca mais publico nada. Nada!
na minha vida. Professor, mais uma vez a gente tava batendo um papo aqui no seu canal, o vídeo tá aqui. Eu apaguei, não tá lá no meu canal mais, mas tá aqui, se você quiser depois eu procuro. E eu perguntei, beleza, professor, tá errado eles bater martelo, dizer que Jesus existiu, ponto, acabou. Mas é plausível a hipótese? E o senhor confirmou, o senhor disse que pode. Não, eu lembro, você pode colocar o vídeo agora. Eu vou dizer o que eu falei. E olha como é que eu sou honesto, porque eu disse que você pode colocar o vídeo. Eu disse assim, a hipótese do Jesus histórico se baseia na ideia, na imaginação, e aí sim, sociologicamente ela é plausível, porque ela precisa reconstruir o ambiente do primeiro século, que era um ambiente de banditismo, tá aqui, ó, ok? Flávio Joséfo descreve todos os tipos de assassinatos brutais de 20 Jesuses, vou pluralizar, 20 Jesuses. Só tem uma coisa, os 20 Jesuses de Flávio Joséfo, eles não são assassinados por sedição, não, eles são assassinados porque de fato eles se uniram para, de alguma forma, atentarem violentamente contra o Império Romano. A hipótese do Jesus histórico diz o contrário. Diz que Jesus não atentou contra o Império Romano. Que Jesus ele foi morto porque ele pregou o reino de Deus. Então veja, você poder dizer que haviam figuras históricas que foram crucificadas por Roma, isso é plausível. Então qualquer Jesus pode ter existido, mas o Jesus que a hipótese tenta reconstruir, Érico, é o tal Jesus de Nazaré. E a primeira pergunta é, Nazaré existiu? Flávio Joséfo viveu na Alta e Baixa Galileia. Flávio Joséfo listou todas as pequenas aldeias e cidades da Alta e Baixa Galileia. Érico, seja honesto. Flávio Joséfo viveu na Alta e Baixa Galileia. Conhecia o trabalho de Filo de Alexandria. Eu te pergunto, Flávio Joséfo não poderia ter listado uma Nazaré? Se ele listou aldeias muito menores do ponto de vista do que percebemos sobre uma aldeia, por que ele não trouxe uma Nazaré? Porque nunca teve. Portanto, assim como os mitos de fundação se davam sobre a criação também de cidades fundacionais, o Jesus de Nazaré é uma invenção. Por quê? Tanto que o único escritor que cita Nazaré não coloca Jesus como nascido em Nazaré. É Marcos. O primeiro evangelho diz que Jesus apenas foi para Nazaré. Aí Mateus, para poder melhorar, vai dizer não, ele nasceu em Nazaré. Para quê? Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Eu pergunto, tem o que de histórico nisso? Se existe um historicismo. Foi uma professor muito doido de ciência. Então veja, não há uma citação fora da literatura do Novo Testamento que ateste a existência de Jesus de Nazaré. E é por isso que eu desafio Chevita, Jonas Matias, qualquer um historiador do Brasil ou do mundo, bate erva, qualquer um, para um debate sobre a existência de Jesus de Nazaré. Não vão provar, porque não tem prova, evidências mínimas nenhuma. Não tem, Érico. Fala, Sidney. Professor, veja só, o problema... Deixa o Sidney falar, depois eu passo pra você. Tá, eu tenho que ir embora, cara. Eu tô me alongando aqui, mas eu tenho que ir embora. Mas eu tô gostando do papo, eu vou deixar o Sidney falar, só pra fechar rapidinho, professor, pra fechar e pra mim ir embora. Aí se eu falo, eu vou ficar ali ouvindo aqui nos bastidores. Eu gosto de tudo isso, certo? Eu gosto de ser um homem inteligente, tem que reconhecer, tá? Então assim, quando o senhor me diz que Nazaré não existiu, desculpa, por que eu fico assim muito cético com isso? Eu fico assim impressionado, porque você tem acadêmicos de peso, nenhum deles, já vou te dizer, nenhum deles prova a existência de Nazaré. Prova. Eles deram nome, eles acharam supostamente uma vila com escavações e disseram que era Nazaré. Eles é quem deram o nome, dizendo que era Nazaré. Não há uma prova documental que prove um achado, um artefato que demonstre uma ligação. Por exemplo, eu morei em Nova Iguaçu. Você sabe quantas placas tem historicamente que Nova Iguaçu chamava Maxon Bomba? E tal cara não era chamado de tal cara. Então veja, existem aqui documentos que provam o nome que tal cara tinha, o nome que Nova Iguaçu tinha. Você sabia que o Rio de Janeiro não era chamado de Rio de Janeiro, Eric? Vamos aproveitar sua aula de história. Qual era o nome do estado do Rio de Janeiro? Agora deu branco, lembro não. Estado da Guanabara. Ora, claro. Então veja. É verdade, era Niterói. Então, eu estou mostrando. Veja, era mas Niterói.
Mas como que a gente pode dizer que era estado da Guanabara? Porque temos documentos históricos que provam que era estado da Guanabara. Então veja, Nazaré não tem nada. Imagine que agora eu fosse escavar um determinado lugar e eu ache ali uma vila e propriamente eu vou dar um nome a essa vila, dizendo que essa vila chama-se Nazaré, mas essa vila poderia ser qualquer outra vila. Por que eu estou dizendo isso? Porque Flávio Josefo lista várias vilas na Alta e Baixa Galileia. A pergunta que você faz, Antônio, ela não serve para história. A arqueologia, isso inclusive é um pensamento muito do século XIX, como se a arqueologia servisse para provar algo. A arqueologia não prova nem desmente nada. A arqueologia, nesse sentido, é fundamental. O Escrivim trabalha muito com a arqueologia. Tem um capítulo aqui que é fantástico. A arqueologia não prova nem desmente nada.